Então o metrônomo é uma ferramenta que a gente utiliza para medir a velocidade da música. Velocidade da música a gente chama de andamento. Então, por exemplo, andamento não é a mesma coisa que ritmo. Então, por exemplo, se eu tocar um parabéns para você e fizer assim. Então, aqui no caso, eu toquei um ritmo um pouquinho rápido. Já se eu fizer assim. Toquei com o mesmo ritmo, porém o andamento está mais lento, certo? Então os dois continuam sendo parabéns para você que todo mundo conhece, só a velocidade que mudou, certo? Então não é o ritmo que mudou, é o andamento, certo? A velocidade. Então o metrônomo é uma ferramenta que vai ajudar a gente a manter uma velocidade constante, porque as pessoas normalmente tendem a acelerar ou ralentar a velocidade da música, especialmente se a música ela tiver na velocidade, vamos dizer assim, acima de 140 bpm ou estiver abaixo de 80, muitas vezes, como isso está um pouco fora do fluxo normal do coração humano, vamos dizer assim, a gente tende a puxar, certo, para dentro dessa faixa. E é uma dificuldade do iniciante manter o andamento regular. Às vezes até ele fica dentro dessa faixa, mas quando a parte está muito fácil de tocar ou quando ele está ansioso para acabar a música, ele acelera. E isso não deve acontecer numa música bem tocada, isso não acontece. Isso acontece só quando a pessoa quer transmitir alguma espécie de sentimento na música. Ou quando a passagem está muito difícil, né? A pessoa tava fácil até aqui, vai tocando, daí quando chega para difícil começa a tocar lento. Então isso também não é algo legal, certo? Então a gente tem que manter o andamento geralmente regular. É mais fácil a gente tornar irregular do que a gente regularizar as coisas. O metrônomo também é uma ferramenta excelente para a gente monitorar nosso progresso. Então, por exemplo, você pode começar a aprender uma música que seja rápida, que seja difícil, mas no andamento mais lento. E pouco a pouco subindo esse andamento. Então, digamos que a música você não consegue tocar ela a 100 bpm, mas a 70 você consegue. Então você vai subindo de 70, de 70 a 75. Daí se foi muito fácil você já pula para 85. Se não foi tão fácil 75 você sobe para 80. Você vai subindo de pouquinho em pouquinho, de acordo com o grau de dificuldade que você tiver. Quanto mais avançado você tiver e mais alto for o BPM, mais difícil vai ser subir o BPM. No início a gente consegue pular 10 BPM, 5 BPM, 20 BPM, certo? Mas à medida que vai ficando mais rápido, cada BPM vai sendo um desafio para a gente. Então a função do metrônomo é medir o andamento. Ele ajuda a gente a controlar esse andamento, manter ele regular quando a gente está tocando. E ele também ajuda a gente a analisar, certo, o nosso progresso, observar se a gente está conseguindo evoluir na questão da velocidade. Então, só demonstrando esse aqui, que é o metrônomo que eu utilizo nas aulas, é o metrônomo mecânico. Você não precisa comprar um metrônomo assim. Esse metrônomo também, só falando, né, muitas vezes ele não vai ser tão preciso assim na velocidade, porque ele é mecânico e porque ele não é, né, vamos dizer assim, de uma super marca, vamos dizer assim também, certo? Então, né, ele tem um pêndulo que deve ser colocado sobre uma mesa reta, que não é o caso aqui da minha mão. Ele vai dando os cliques, certo? E conforme eu deslizo essa barrinha, o clique fica mais rápido ou mais lento, né? Então, a velocidade dos cliques ela é ditada por BPMs. O que é um BPM? É beats per minute. Então a gente tem batidas por minuto, certo? Então se tiver uma música marcada 60 BPMs, quer dizer que 1 minuto vai ter 60 batidas, então uma batida a cada 1 segundo, certo? Se tiver 120 BPMs, quer dizer que essa música vai ter 120 batidas por minuto, então 2 batidas cada 1 segundo. A questão de segundos e minutos em música a gente não trabalha. Trabalha com outras referências, não com segundos, tá? A gente vai falar sempre em tempo, certo? Então o metrônomo ele marca o tempo. Então esse é o metrônomo mecânico, certo? Que ele tem um pêndulo. Mas também existe o metrônomo digital, que a gente pode ter inclusive por um aplicativo. Então o aplicativo que eu utilizo chama Soundbringer. Soundbringer. Eu acho que é assim que se fala. Daí aqui no caso acabei de instalar ele, que eu tenho no celular, certo? Mas vou mostrar aqui no tablet que é mais visível. Então, né? Só quero utilizar o aplicativo. Eu só quero usar esse aplicativo, que eles querem te vender um reloginho que tem um metrônomo.
Não precisa. Então aqui essa é a cara do aplicativo, certo? Conforme você gira essa rodinha, o andamento sobe ou desce. Aqui no início, vamos ver, tem a opção, nesse primeiro quadradinho aqui, tá 4x4. Você pode mudar isso e deixar aqui 1x4, certo? Pronto. Que daí, todas as batidas vão soar igual. Então aqui tá 106 BPM. Se eu girar a rodinha, 180, ficou mais rápido, certo? Mesma coisa se eu descer. Então aqui dá para chegar a, sei lá, 20 BPM, mas isso não se usa musicalmente, certo? Então essa é a função principal do metrônomo. O celular ele pode ser inclusive melhor como metrônomo do que um metrônomo analógico, tá? Então não se preocupe com isso.